Fala galera, tudo bem? Eu me chamo Rafael. Estou de volta aqui com alguns vídeos para compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Nesse vídeo, depois de algum tempo sem postar, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz um processo simples. Isso para quem trabalha um pouco com banco de dados, falando especificamente do SQL Server. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue fazer um backup do banco de dados. Às vezes a gente quer fazer um backup para poder guardar por segurança, ou para compartilhar, dar esse banco de dados para alguém, para instalar em outro lugar. E uma das formas da gente fazer esse backup é pela parte gráfica mesmo do SQL Server. Vocês estão vendo aqui na tela que eu estou usando a ferramenta nativa da Microsoft, tá? Que é o Management Studio. Estou usando a versão do SQL 2014. A Microsoft ela já disponibiliza há um bom tempo já uma versão gratuita do banco de dados do SQL Server. Vale ressaltar que essa versão gratuita do banco de dados ela tem algumas limitações. E essas limitações são basicamente dois itens. O uso de memória RAM do servidor. O servidor não consegue usar mais do que o SQL Server, não consegue ter acesso a mais de 1 GB de memória RAM, 1 GB, 1 GB e meio. Então você pode colocar um servidor com 30 GB de RAM, o SQL só vai usar 1 GB, 1 GB e meio. E a outra limitação que existe é do tamanho da base de dados. A base de dados, que é cada banco desse daqui, ela só pode chegar no máximo a 10 GB. Se esses 10 GB forem alcançados e a sua aplicação continuar funcionando, ela vai começar a receber uma mensagem de que ela não consegue mais ter espaço em disco, de que seu arquivo de dados já foi alcançado o tamanho máximo. Isso acontece para as versões gratuitas, tá? Que é o SQL Express, que você consegue baixar ele facilmente na página da Microsoft sem muita dificuldade, tá? Bom, o que eu queria mostrar para vocês? Vocês podem ver, eu tenho aqui uma série de bancos, né? Aqui são alguns bancos que eu renomeei. Então eu tenho aqui desde o banco A até o banco G. E eu vou escolher um banco desse qualquer para fazer um backup via ferramenta gráfica, que é essa da gestão do Management Studio. O processo é bem simples, como eu falei para vocês. Basta aqui, eu seleciono qual é o banco que eu quero, clique com o botão direito nele, ele vai me dar uma série de opções. Aqui, essa minha versão instalada está em inglês, tá? Eu prefiro botar isso em inglês. E aqui na parte de tarefas, na parte de tasks, eu tenho um comando bem simples chamado backup. Como é que funciona esse comando? Ele vai abrir uma janelinha para mim. Ele já vai trazer selecionado qual banco de dados eu quero fazer, qual o tipo de backup, tá? Lembrando que essa opção aqui dos tipos de backup serem backups diferenciais ou fazer o backup só do log transacional só está habilitado para SQLs licenciados, tá? Se você estiver trabalhando com um SQL Express, você só vai conseguir fazer o backup da versão full, tá? Bom, vamos lá. Aqui eu tenho o destino, que eu vou fazer essa gravação em disco, né? Essa da URL aqui, eu confesso que eu nunca trabalhei com essa função. Então, eu seleciono aqui a opção de disco e o próprio SQL já me traz o caminho da instalação do meu SQL. Ele já sugere que eu coloque essa pasta, esse arquivo de backup na minha estrutura. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Está aqui meu computador, eu tenho aqui o disco C, Program Files, SQL Server. Aqui está a minha estrutura de instalação da SQL, a pastinha da SQL, e aqui eu tenho a estrutura do banco de dados. É essa pasta de backup que o SQL já está me sugerindo automaticamente. Eu sou obrigado a usar esse caminho? Não, não sou obrigado. Tanto não sou obrigado que eu vou remover eu vou criar uma pasta aqui no meu disco C chamada backup. E vou salvar nessa pasta daqui. Como é que eu vou fazer isso? Já criei a pastinha, volto aqui na minha janela de configuração do backup, vou em adicionar, clico aqui do lado para poder buscar a estrutura, e aqui em cima na minha estrutura da raiz do C, aqui é a minha pasta de backup. Seleciono a pasta, aqui ele me diz qual é o tipo de arquivo, e aqui embaixo eu tenho que colocar o nome do arquivo. Então vamos lá, eu estou fazendo backup do banco A, digamos que esse seja de um cliente, eu vou colocar cliente A.BAK. Eu evito colocar espaços entre as palavras, tá? E essa extensão você tem que colocar na mão. Você precisa colocar isso na mão, senão ele vai gerar um arquivo sem extensões. Então eu vou colocar aqui o arquivo .bak. Ele vai confirmar aqui o caminho, vou dar OK.
Esse banco de dados que eu tenho ele é muito pequeno, então esse backup possivelmente seja gerado bem rápido. O que eu faço agora? Definir essa tela e basicamente só dar OK. Quando eu der OK, ele vai processar. Aqui na parte inferior ele vai mostrar a execução do processo e vai mostrar que chegou a 100%. Vai me dizer que o backup está completo. OK. E se eu vier aqui na minha pasta, o arquivo está aqui. É um arquivo bem pequeno, como eu falei para vocês, é um banco bem pequeno esse banco A que eu tenho. E está aqui mostrando que o meu backup tem 3 megas,65. E aqui eu posso fazer o que eu quiser com ele, mandar para o cliente. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que eu posso pegar esse arquivo aqui e restaurar e recuperar esse banco de dados. Tá bom? Bom, é um vídeo bem rápido, bem simples, porque o processo é bem simples. Qualquer dúvida, meu e-mail está aí na descrição do vídeo. É só mandar que a gente vai se falando. Tá bom, galera? Um abraço, tchau, tchau.